Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sexta-feira, 19 horas. E hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando ontem, né? Simplesmente parei o vídeo e voltei um pouquinho e dando continuidade ao mesmo tema, que é: que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Romeu Bornelli, canal YouTube. Esse é o segundo vídeo de 6 vídeos, né? Então tem bastante estudo desse tema aí. Se o coração da gente persistir com o tema, temos. E qualquer um pode acessar lá o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, da Academia Dinamis Engenharia Geotécnica, e tem uma playlist com o nome do Romeu Bornelli, e lá tem todos esses 6 vídeos e muito mais. Então vamos dar prosseguimento ao estudo de ontem, então. Um minutinho. Muito bom. Vamos iniciar. Se a internet deixa. 4 vezes a palavra pés. Então, Lucas enfatiza os pés e nós já explicamos por quê. Maravilhoso. Marcos, que é o evangelho anterior, que tem foco na pessoa do Senhor Jesus como servo dos servos, o servo de Deus. Então, ele vai enfatizar as mãos do nosso Senhor Jesus. Que coisa mais linda esses 2 detalhes. Então, estando por detrás aos seus pés, as mesas em que eles tomavam refeições eram baixas, não tinha cadeiras. Então as pessoas se debruçavam de um lado da mesa e de outro lado da mesa e cruzavam suas pernas para trás, para ficarem debruçadas e apoiadas sobre os seus cotovelos, ou direito ou esquerdo, e os pés curvados para trás. Então essa mulher entra na casa, se aproxima por trás e vai diretamente aos pés do nosso Senhor. Agora veja, o verso 37 diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento. Então nós sabemos que a intenção dela era ungir o Senhor. Era oferecer para o Senhor aquele seu, chamamos de pequeno tesouro. O valor que havia nesse unguento depositado assim como no de Maria de Betânia, que comentamos. Então ela foi entregar numa atitude de adoração, ungir o Senhor. Mas então algo mais acontece. Quando ela irrompe pela casa do fariseu e chega por detrás dos seus pés, algo mais acontece. Agora, irmãos, os seus sentimentos, as suas afeições, o seu coração é que não se contém. E ela então começa a chorar. Uma atitude indecorosa. Saiba você. E não só isso, mas agora aquelas lágrimas quentes, provenientes desse coração, que conheceu o Senhor assim, elas são aspergidas nos pés do nosso Senhor Jesus. Sabe o que vai dizer mais tarde o texto? Que Simão não ofereceu para o Senhor água para que ele lavasse os seus pés. O que isso, sim, era uma atitude indecorosa. Porque ele estava recebendo alguém como o seu convidado principal. E ele teria que ter o vaso de água. E teria que ter o serviçal, funcionário, empregado, para lavar os pés desse convidado. Mas ele não o fez. Então o coração dessa mulher derrama essas lágrimas quentes nos pés empoeirados do nosso Senhor Jesus. E agora, como também ele não ofereceu água, o fariseu, então ele também não tem toalha. Então, se você for estudar esse texto com cuidado, você vai ver que muito provavelmente, essa mulher não entrou lá com seus cabelos soltos e os voaçantes. Isso seria muito indigno. Ela entrou com seus cabelos presos. Como que um coque, como os irmãos chamam, não é? Então, enquanto seu coração não se continha, ela chorava e com aquelas lágrimas lavava os pés empoeirados do Senhor, ela então, talvez em um gesto rápido, ela retira os suportes dos seus cabelos, porque ela não encontrou toalha ali. E seus cabelos caem
Então ela usa os seus cabelos como uma toalha. Veja que interessante os sentidos figurativos de cada uma dessas coisas que ele está contando. E depois ele vai comentar o sentido que lá foi uma realidade, para nós é uma figura, está ligado à vida espiritual. E enxuga os pés do nosso Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, mais tarde, quando Paulo vai nos ensinar sobre o sentido do cabelo da mulher, ele vai dizer que é para ela glória. Tal é o adorno que ele significa, a beleza, os cabelos longos, não é? Por isso o sentido do uso, por isso inclusive o sentido do uso do véu pelas mulheres que têm esse entendimento claro da parte do Senhor. É uma cobertura da glória pessoal. Então ela toma isso que significa para ela glória. Qual mulher não cuida muito bem dos seus cabelos? Qual mulher não tem ciúme dos cabelos das outras mulheres? Porque o seu não é assim, o seu deveria ser assim, o seu é enrolado como um arame farpado, a outra é lisa como um fio de macarrão, não é? Cabelos, mulheres e cabelos. Então ela toma os seus cabelos e ela enxuga os pés do nosso Senhor. E as palavras, irmão, as palavras do ensino bíblico, mesmo que ela pouco tenha compreendido disso, mas certamente algo disso ela compreendeu, porque são seus cabelos. A sua glória está sendo depositada aos pés daquele que para ela é Ele, o Senhor. E depois de lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos, finalmente, ela vai fazer aquilo para o que ela veio. Ela toma o vaso de alabastro com unguento e ela unge os pés do Senhor. 3 atitudes maravilhosas. Quando nós lembramos da água para os pés, nós citamos ontem uma ou duas visitas do Senhor a Abraão. A 7ª visita do Senhor a Abraão, dentre as 11, está registrada em Gênesis 18. E Abraão está ali em Manre, os carvalhais de Manre. Manre era um de seus amigos. E ele fez ali a sua tenda. E no maior calor do dia, quando é quase impossível ficar numa tenda, num lugar quente assim, Abraão estava sentado à porta da tenda. Então ele vê de longe 3 homens se aproximando. E segundo o texto, um deles é o próprio Senhor. É uma teofania. E 2 são anjos. Porque depois de tudo que ocorreu, esses 2 anjos, conforme Gênesis 19, os designa como anjos, literalmente. Eles vão seguir e julgar Sodoma. Mas este, que não era um anjo, mas é uma teofania, é o próprio Senhor. Ele permanece com Abraão na sua tenda. Por que ele permanece? Não só permanece. Ele diz assim, eu ocultarei para Abraão o que eu estou para fazer. Ele vai revelar qual é a mente presente dele para Abraão. Abraão não sabia nada. Mas o Senhor vai revelar a sua mente presente para Abraão. Ele iria, então, enviar aqueles 2 anjos, como enviou, para julgar Sodoma. Mas o Senhor permaneceu na tenda de Abraão, nos carvalhais de Manre. Por quê? Porque quando Abraão viu aqueles 3 homens vindo de longe, é dito que ele corre ao seu encontro. Gênesis 18. Então, a primeira coisa que Abraão diz, sabe qual é? Abraão pede para que eles fiquem ali com ele e diz assim, traga-se um pouco de água para lavar os vossos pés. O que está acontecendo ali? Abraão está tendo o privilégio de fornecer para aqueles visitantes tão especiais, um dos quais é o próprio Senhor do céu, ele está oferecendo refrigério, água para os seus pés. Veja que tudo que ele está falando está focando da história dos pés de Jesus. Isso aconteceu para nós espiritualmente, é a mesma figura que se para nós tem que ser uma realidade, estar aos pés, espiritualmente falando, dos pés de Jesus. Nós temos que andar aos pés de Jesus.
Isso é muito lindo quando compreendido espiritualmente. É só andando aos pés de Jesus que a gente está protegido por Ele mesmo e está caminhando para onde Ele quer que cada um de nós caminhe. E esse entendimento, essa revelação só vem com o novo nascimento, com a vivificação do nosso espírito.